Olá, alunos, bem-vindos. Vamos estar começando a falar um pouco aqui sobre os limites, né? Essa primeira aula são fundamentos da matemática elementar, né? E esse primeiro livro aqui que fala sobre capítulo 3. E a primeira definição, o primeiro ponto importante aqui é a noção, né? Noção do que é um limite de uma função. Aqui nós temos, seja a função f de x igual a 2x mais 1 vezes x menos 1 sobre x menos 1, definida para todo x real e x diferente de 1. Se x é diferente de 1, podemos então dividir o numerador e o denominador por x menos 1, obtendo f de x igual a 2x mais 1. Isso aqui é basicamente uma manipulação algébrica que nós já conhecemos, né, que é fazer meio que esse corte aqui, né? Quando nós temos valores iguais no numerador e no denominador, é possível fazer aí essa manipulação algébrica, né? E estudemos os valores da função f quando x assume valores próximos de 1, mas diferentes de 1. Pessoal, a noção principal na questão do limite de uma função é exatamente quando x assume um valor que chega próximo de um número, mas nunca chega a ser esse número, né? No caso do exemplo aqui, nós vamos analisar quando x assume valores muito próximos de 1, mas sempre diferentes de 1, né? Então aqui, atribuindo a x valores próximos de 1, porém menores que 1, nós temos o seguinte. Aqui, o livro optou por utilizar os valores, né? 0, 0,5, 0,75, 0,9, 0,99, 0,999, ou seja, valores aqui já muito próximos do 1, mas que não chegam a ser o próprio 1, né? E analisando essa função, a função que nós tínhamos aqui anteriormente, né? Deixa eu diminuir aqui. Analisando essa função, esse f de x igual a 2x mais 1, nós fazemos uma substituição, né? Isso aqui é basicamente o mesmo que a gente faz na equação de primeiro grau, né? No estudo dos gráficos, né? Então, aqui, o meu f de x é 2x mais 1. E se x é igual a 0, então eu substituo, né? 2 vezes 0 mais 1, que é 1. Depois eu substituo x por 0,5. E aí eu faço, né? Eu resolvo a equação. Vai ficar 2 vezes 0,5 mais 1, que é 2. E assim sucessivamente com todos esses valores. E o que aconteceu aqui? Nós tivemos os valores 1, 2, 2,5, 2,8, 2,98 e 2,998. Então, nós precisamos aqui guardar esses resultados, né? Para ter uma ideia do que vai acontecer, quando a gente tiver que fazer a análise, né, de qual será o valor que nós teremos de x. Então, essa primeira parte foi atribuindo valores menores, né? A segunda parte é a seguinte, nós vamos atribuir valores próximos de 1, porém agora que são maiores do que 1, né? Então, aqui nós tínhamos valores menores, aqui nós teremos valores menores. Então, nós temos 2, 1,5, 1,25, 1,1, 1,01, 1,001, ou seja, né, valores maiores do que 1 e muito próximos de 1 também, né, como por exemplo 1,001, é um valor muito próximo de 1, porém não é ele mesmo. E fazendo novamente a substituição no f de x, o que a gente tem aqui? A gente tem, quando x é igual a 2, eu vou ter 2 vezes 2 mais 1, que é 5. Depois, quando x é 1,5, eu vou ter 2 vezes 1,5 mais 1. E aí eu tenho 4 e assim sucessivamente. Agora, a nossa análise vai ser sobre esses resultados aqui do f de x, tanto para valores de x maiores que 1, quanto para valores de x menores que 1. Então, aqui, ó, observemos que em ambas as tabelas, quando x se aproxima cada vez mais de 1, f de x aproxima-se cada vez mais de 3. Foi o que aconteceu nesse primeiro exemplo, né? Nessa primeira análise. X se aproximou de 1 e o f de x se aproximou de 3. Nós temos aqui um valor muito próximo de 3, 2,998, né?
Então, quando x está muito próximo de 1, como nesse exemplo, o f de x está muito próximo de 3. Essa é a primeira análise, né? E aqui, isto é, quanto mais próximo de 1 estiver x, tanto mais próximo de 3 estará o f de x, que é o que nós podemos observar com esse primeiro exemplo, né? Então, aqui nós temos, na primeira tabela, que x igual a 0,9 e f de x é 2,8, ou seja, x menos 1 igual a menos 0,1. E aqui nós temos o f de x menos 3, né? f de x menos 3, que é menos 0,2. E aí, essa análise para valores cada vez mais próximos de 1, né? E na segunda tabela, nós temos valores cada vez mais próximos de 1, porém maiores, né? E o f de x correspondente. Então, f de x menos 3 igual a 0,2, 0,02, 0,002. Novamente, é uma análise das tabelas, né? Então, portanto, pelas duas tabelas, nós vemos que o módulo de x menos 1 é igual a 0,1, né? O módulo de x menos 1 é igual a 0,01 e o módulo de x menos 1 é 0,001. E também, né, f de x menos 3 é 0,2, f de x menos 3 0,02 e f de x menos 3 igual a 0,002. Então, observamos, né, que podemos tornar f de x tão próximo de 3 quanto desejarmos, bastando para isso tornarmos x suficientemente próximo de 1, né? Muito bem, então aqui ele vai falar um pouco sobre a linguagem, né? A linguagem, utilizando a questão do módulo, né, e tudo mais. Aqui nós temos a análise gráfica, né, que vale dar uma olhada também, a análise gráfica. E, por fim, aqui, né, nós dizemos que o limite de f de x para x tendendo a 1 é igual a 3. E aqui ele traz a linguagem, isso aqui é a partir da análise, né, desse exemplo aqui, já colocando a linguagem utilizada, né, a linguagem matemática. E aqui vem a representação, né, o limite de f de x com x tendendo a 1 é igual a 3. Esse é o formato que nós vamos utilizar para todo o estudo do limite, né? Limite de f de x com x tendendo a 1 é igual a 3. Obviamente, esse 3 e esse x tendendo a 1 é o exemplo da questão, é o exemplo desse caso, né? Mas essa é a nomenclatura que vai ser utilizada a partir de agora. Então, definição de limite. Seja I um intervalo aberto ao qual pertence o número real a, seja f uma função definida por x, que pertence a I menos conjunto A, né? A estando dentro de um conjunto. Dizemos que o limite de f de x quando x tende a A é L e escrevemos o limite de f de x com x tendendo a A igual a L. Então, aí aqui nós temos a delimitação, né? E a representação simbólica. Então, aqui nós temos um primeiro exemplo, né? Na verdade, retomando o exemplo anterior, onde eu tenho limite de x tendendo a 1, aliás, limite de 2x mais 1 vezes x menos 1 sobre x menos 1, quando x tende a 1, né? E isso vai ser igual ao limite de 2x mais 1 com x tendendo a 1 igual a 3. O que aconteceu aqui? Essa função, esse limite, né, é o que a gente estava analisando antes aqui no início, né, esse mesmo f de x aqui. E aí a análise foi a seguinte: nós analisamos os valores quando x é maior que 1 e quando x é menor que 1, porém muito próximos. E a partir disso, né, a partir desses valores, o que aconteceu? Nós vimos que a partir da manipulação, né, fica apenas o 2x mais 1, e esse limite é exatamente igual a 3, porque quanto mais x se aproxima de 1, mais o f de x se aproxima de 3, então esse acaba sendo o limite, né? Só que f de x não está definida para x igual a 1, então pode ocorrer que a função seja definida em A e o limite de f de x com x tendendo a A seja diferente do f de A. Então, por exemplo, na função, e aí nós temos f de x igual a 2x mais 1 se x for diferente de 1 e 5 se x for igual a 1. E aí a gente faz o limite disso aqui, né? Como o resultado é 3, então ele é diferente do f de 1, que é 5, né?
Então, aqui tem a representação gráfica. E o importante aqui, se o limite de uma função existe, então ele é único, né? A frase que define, né, esse exemplo aqui, e é um teorema que nós vamos utilizar até o final do estudo, né? Se o limite de uma função existe, então ele é único. E agora aqui, falando da unicidade do limite, né, nós temos um teorema que diz que se o limite de f de x é igual a L de 1 com x tendendo a A, e o limite de f de x é igual a L2 com x tendendo a A, então esse L1 é igual a esse L2. Aqui vem a demonstração, né? E aí aqui nós já temos alguns exercícios. O primeiro exercício fala o seguinte: seja a função f definida por f de x igual a 5x menos 2 para todo x real. Se o limite de f de x com x tendendo a 2 é igual a 8, então nós temos que encontrar, né, para esse valor 0,01, tá ok? E aí ele traz toda a função. Bom, nesse caso, o que aconteceu aqui? Os valores foram colocados em módulo, né? Então nós temos f de x, o módulo de f de x menos 8 menor que 0,01, tá ok? Sendo que, né, o módulo de 5x menos 2 menos 8 é menor que 0,1 e, portanto, 5x menos 10, fazendo aqui, né, o jogo de sinal e tudo mais, é menor que 0,01. Então, aqui a gente resolve aí na equação, né, 5 vezes o módulo de x menos 2 menor que 0,01, né, e, portanto, o módulo de x menos 2 é menor que 0,02. Né? Então, aí, a partir disso, nós temos aqui os dois limites, né, os dois pontos extremos, né? O módulo de x menos 2 sendo maior que 0 e sendo menor que 0,002. E aqui nós temos o f de x menos 8 em módulo, né, sendo menor que 0,01. Então, essa afirmação, né, essa próxima afirmação aqui, ela é verdadeira, porque todo número x que satisfaça essa igualdade também, aliás, que satisfaz a uma desigualdade, também satisfaz a outra desigualdade, né, que é exatamente uma aplicação aí também da unicidade do limite. Bom, e passando aqui agora para a parte do slide, né, para ter umas diferentes, aqui nós temos o limite de uma função, né. Para encontrar as tangentes a uma curva ou a velocidade de um objeto, vamos voltar a nossa atenção para os limites em geral e para os métodos de calculados. Então, vamos analisar o comportamento da função f definida por f de x igual a x ao quadrado menos x mais 2 para os valores de x próximos de 2. Então, a tabela a seguir fornece os valores de f de x para valores de x próximos de 2, mas não iguais a 2. Então, aqui nós temos a mesma ideia do exemplo anterior. Nós temos x igual a 1,5, 1,8, 1,9 até 1,999, que é um valor muito próximo de 1, porém não é o próprio 1. Né? E o nosso f de x, considerando aqui essa função, né, a função f de x igual a x ao quadrado menos x mais 2, f de x, quando x é igual a 1, nós temos 2, 2,75 e tudo mais, até chegar a um número muito próximo do número 4, né? 3,997001. Então, quanto mais x se aproxima de 2, né, mais o f se aproxima do 4. É o que a gente pode analisar aqui. Quanto mais x chega perto de 2, mais o f de x se aproxima de 4. E para x igual a valores muito próximos de 2, porém não igual a 2, né? Nós temos x igual a 3, 2,5, 2,2 até 2,001, muito próximo de 2, né? E o f de x vai de 8 até o número 4, né? Aliás, até próximo do número 4, né? Mas não exatamente 4. Então, da tabela aí do gráfico de f, que é uma parábola, né, porque afinal de contas é uma equação de segundo grau, mostrada na figura 1, vemos que quando x está mais próximo de 2, em qualquer lado de 2, f de x então tenderá a 4. Né? Então,
que a gente analisa aqui, quanto mais x se aproxima de 2, mais f de x tende a 4, né? E colocando isso aqui no gráfico, né, nós temos f de x tendendo a 4. Então, aqui nós temos valores para x, os valores em y, né, e aqui nós temos o formato da parábola, né, y igual a x ao quadrado menos x mais 2, que é a nossa função. E aqui, ó, quando x tende a 2, né, ou seja, os valores próximos de 2, f de x tende a 4. Então, essa é a nossa representação gráfica, né? De fato, parece que podemos tornar os valores de f de x tão próximos de 4 quanto quisermos, ao tornar x suficientemente próximo de 2. Expressamos isso dizendo que o limite da função f de x igual a x ao quadrado menos x mais 2, quando x tende a 2, é igual a 4. Então, essa daqui é a escrita, né, a representação algébrica do que a gente está falando. O limite de x quadrado menos x mais 2, quando x tende a 2, é exatamente igual a 4, né? Analisando essa primeira parte, essas duas tabelas aqui, né? X próximo de 2 e f de x próximo de 4. Não estamos analisando ainda o outro lado, né? Que é quando x se aproxima de 2, porém com valores maiores, né? Que a gente está analisando quando x tende a 2, considerando valores menores do que 2, né? Então, nós teremos 4. Em geral, usamos a seguinte anotação. Aqui nós temos a definição, né, já vista anteriormente. Isso aqui é a representação mais importante. No caso, o limite de f de x com x tendendo a é igual a L, né? Então, limite de f de x quando x tende a é igual a L, e essa é a representação padrão que nós utilizamos, né? A grosso modo, isso significa que os valores de f de x tendem a L quando x tende a A. Em outras palavras, os valores de f de x tendem a ficar cada vez mais próximos do número L à medida que x tende ao número A, mas que x é diferente de A, né? Aqui, f de x tende a L como x tende a A, né? Então, o que está escrito é o que eu acabei de falar, né? F de x tende a L quando x tende a A. Então, observe a frase, mas x é diferente de A na definição de limite. Significa que ao procurar o limite de f de x com x tendendo a A, nunca consideramos que x é igual a A. Nós nunca vamos considerar x igual a A e sim x próximo, né, do valor A. Então, na verdade, f de x não precisa sequer estar definida quando x é igual a A. A única coisa que importa é como f está definido próximo de A, né, porque nós temos um valor próximo, porém nunca igual. A figura 2 mostra os gráficos de 3 funções. Note que na parte C, f de A não está definida e na parte B, f de A é diferente de L. Mas em cada caso, não importando o que acontece com A, é verdade que o limite de f de x com x tendendo a A é igual a L. Então, aqui nós temos no y, né, nós temos aqui quando x tende a A, né, com x tendendo a A, o valor de f de x sendo igual a L. E aqui, os 3 gráficos representando a mesma verdade, né? Os 3 gráficos com representações diferentes, porém, provando que não importa o que acontece com A, é verdade que o f de x é igual a L, né? Então, basicamente, são gráficos diferentes, porém, com a mesma verdade. Então, aqui nós temos um primeiro exemplo, né, para encontrar o valor do limite de x menos 1 sobre x ao quadrado menos 1 quando x tende a 1. Observe que a função f de x é igual a x menos 1 sobre x quadrado menos 1 não está definida quando x é igual a 1. Mas isso não importa, pois a definição diz que devemos considerar valores de x que estão próximos de A. Basicamente é o seguinte, se nós fizéssemos a substituição, né, no lugar do x colocar o valor 1, seria 1 menos 1, 0, e aqui também 1 ao quadrado menos 1 igual a 0, nós teríamos 0 no denominador, o que faz com que a função não esteja definida para x igual a 1, né? Porém, a gente considera aqui valores próximos de A e não iguais a A, ou seja, valores próximos de 1, porém não iguais a 1, né? As tabelas à esquerda dão os valores de f de x com precisão de 6 casas decimais para os valores de x que tendem a 1, mas que não são iguais a 1. Aqui, x menor que 1
e próximos a 1, né? O f de x nos traz valores próximos de 0,5, né? E aqui, x maior que 1 é a mesma ideia, né? Só que o valor tende de forma crescente, né? Então, com base nesses valores, a gente conclui que o limite de x menos 1 sobre x² menos 1 com x tendendo a 1 é igual a 0,5, porque ambos, né, o f de x para ambas as hipóteses tende sempre a 5. Né? Aqui, no caso, ele é maior que 5 e aqui menor que 5, mas os dois estão próximos. Né? O exemplo está ilustrado pelo gráfico de f na figura 3. Então, agora vamos mudar ligeiramente f, definindo seu valor como 2 quando x é igual a 1 e chamando a função resultante de g. Então, aqui nós temos dois casos. Nós temos g de x igual a x menos 1 sobre x² menos 1 se x é diferente de 1, e 2 se x é igual a 1. E aqui a gente tem a representação gráfica, né? Utilizamos o limite aqui de 0,5, né, para x diferente de 1, e 1, né, quando x é igual a 2. E essa nova função tem o mesmo limite quando x tende a 1, né, que é o que está sendo representado aqui nessa nossa figura. Então, aqui, nós temos o mesmo limite, né, quando x tende a 1. Limites laterais. Né? A função h é definida por 0 se t for menor que 0 e 1 se t for maior ou igual a 0. Então, h tende a 0 quando t tem o limite, ou seja, negativo, né? E o limite de h quando t tende a 0 pela direita é igual a 1. Então, o símbolo t tendendo a 0 com o sinal de menos, né? Indica que consideramos somente valores de t, indica que considerando somente os valores de t, né? E da mesma forma indica que nós estamos considerando valores maiores que t quando nós temos esse mais aqui, né? Valores positivos, né? Valores maiores que 0 e valores menores que 0, direita e esquerda. Então, aqui essa é a representação, generalizando, né? f de x é igual a L, o limite de f de x é igual a L quando x tende a A pela esquerda, né? E perceba que a definição 2 difere da definição 1 somente por necessitarmos de que x seja maior que A. De maneira semelhante, se exigirmos que f de x, aliás, que x seja maior que A, obtemos o limite à direita de f de x, quando x tende a A e é igual, né? E obtemos L. E aqui nós temos, mais uma vez, o mesmo esquema, né? A mesma representação, e aqui é a partir do gráfico. Aqui, quando x está tendendo a A pela direita, né? E aqui x tendendo a A pela esquerda. Os valores positivos e os valores negativos, que nos trazem gráficos aqui distintos, né? Comparando a definição 1 com as definições de limites laterais, vemos ser verdadeiro que o limite de f de x, quando x tende a A igual a L, se somente se o limite de f de x for igual a L quando x tende a A pela esquerda e o limite de f de x é igual a L quando x tende a A pela direita. Né? O gráfico de uma função g é apresentado na figura. Use-o para estabelecer os valores caso existam dos limites. Então, aqui nós temos o primeiro exercício. Né? Aqui nós temos limite de g com x tendendo a 2 pela esquerda, né? Letra B e tal, todos os exercícios aqui. Então, aqui, basicamente, seria a análise do gráfico, né? Com x tendendo a cada um desses valores. Né? Aqui, o gráfico já está representado, né? E aí a gente precisa apenas considerar os limites de cada um. Né? Os limites aqui de cada um dos casos. Então, a partir do gráfico, nós vemos que os valores de g de x tendem a 3 à medida que x, à medida que os de x tendem a 2 pela esquerda, né? É que a gente faz a análise daquela tabela, substituindo os valores na equação e tudo mais, né? Então, o limite de g de x quando x tende a 2 pela esquerda é igual a 3, né? E o limite de g quando x tende a 2 pela direita é igual a 1, né? Esse daqui é para a letra A e para a letra B. Então,
Bom, então partindo agora para o exemplo, nós temos a primeira questão. Determinar o limite de x tendendo ao infinito para a função g de x igual a 3x ao quadrado mais 2x ao quadrado mais 2x sobre 4x ao quadrado deixa eu arrumar aqui, quatro x ao quadrado menos 5x. Bom, então nesse caso, a calcular o limite de x, né, de g de x, quando x tende ao infinito, nós podemos dividir todos os termos da função pelo termo de maior grau, né, no denominador. O termo de maior grau que nós temos no denominador, que no caso é x ao quadrado, né? Então, a gente faz o seguinte, considerando que o limite é de x tendendo ao infinito, eu posso considerar 3x ao quadrado mais 2x ao quadrado. Então, nós temos 3x ao quadrado mais 2x, né? Isso aqui dividido por 4x ao quadrado menos 5x, né? Que, por sua vez, será igual ao limite de x tendendo ao infinito, né? De 3 mais 2 sobre x. Então, 3 mais 2 sobre x, né? E isso aqui sobre 4 menos 5 sobre x, fazendo a divisão pelos denominadores, né? Que vai ser igual, então, a 3/4. Resolvendo aí a questão das frações e tudo mais. Então, esse é o método, né, de resolução quando nós precisamos, quando x tende ao infinito, e nós precisamos dividir os termos da função pelo termo de maior denominador, né, que nesse caso é o 4. Eu espero que você tenha entendido e até a próxima aula.